Pro Entendi. Pronto, tá ligado aí? Louvado seja o teu nome, ó Senhor meu Deus. Trevas caíram sobre todas as terras, e as forças do mal cercaram todas as nações. Através delas, porém, percebo os esplendores da tua sabedoria e posso discernir o brilho da luz da tua providência. Os excluídos de ti, como se o fossem por um véu, imaginaram que tivesse o poder de apagar tua luz, extinguir teu fogo e aquietar os ventos da tua graça. Não, e disso tua grandeza me dá testemunho. Não fosse cada tribulação a portadora de tua sabedoria, e todo sofrimento o veículo de tua providência, ninguém se teria atrevido a nos fazer oposição, ainda que os poderes da terra e do céu se ligassem contra nós. Fosse eu desvendar os maravilhosos mistérios de tua sabedoria, que se expõem diante de mim, as rédeas de teus inimigos seriam rompidas. Glorificado sejas, pois, ó meu Deus. Suplico-te por teu nome supremo, que reúnas aqueles que te amam ao redor da lei que emana de tua vontade, e sobre eles faça descer o que lhes tranquilize o coração. Potente és para fazer o que te apraz. És, em verdade, um amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Barral. ای خداوند مهربان، به فریاد بیچارگان برس. ای پاک از نام بر این اطفال یتیم رحم فرما. ای خداوند بی‌نیاز، این سیل شدید را قطع کن. ای خالق جهانیان، این آتش افروخته را خاموش کن. ای دادرس، به فریاد یتیمان برس. ای داور حقیقی، مادران جگر خون را تسلی ده. ای رحمان رحیم، بر چشم گریان و دل سوزان پدران رهنما. این طوفان را ساکت کن و این جنگ جهانگیر را به صلح و آشتی مبدل فرما. تویی بینا و شنوا،
Oração pela paz. Então, eu vou dar as boas-vindas para todos. Allahu Akbar. Estamos hoje reunidos aqui. Fizemos orações maravilhosas. Essa última oração foi pela paz. Uma oração belíssima. Então, agora Dona Tuba vai iniciar nossa reunião de hoje. E antes do Kitab Ikan, ela vai ler mais um trecho daquele nosso livro Soleimani. Eu. Desde onde? Ok. Então, vou colocar assim para parecer melhor. Então, vou ler dessa página, diz... É sobre os sacerdotes. Ulama az ruی خود به ریاست و عدم علم و معرفت و عدم بصیرت مردمان را منع نمودند. Então, diz que... quer falar? Não. Então, os sacerdotes sempre impediram. Que não tinha nenhuma não tinha nenhuma administração neles. E eles fizeram com que a humanidade se desviasse. E eles causaram com que os mensageiros de Deus sejam martirizados e sejam sofridos pelas severas tribulações. Todos os sofrimentos que eles causaram em cima dos crentes não tem assim, não tem, quer dizer, não existe um ponto ou um ressalto, quer dizer, nem tem cálculo para dizer quanto que eles fizeram o sofrimento dos crentes de Deus e dos próprios mensageiros. E tudo que eles fizeram foi para colocar com que a humanidade não conseguisse conhecer o próximo manifestante de Deus. Da mesma forma que o tio do Bab ficou também preso aos pensamentos errôneos desses sacerdotes e não conseguia enxergar, não conseguia aceitar a mensagem do seu sobrinho. Da mesma forma, quer dizer, esses pensamentos todos foram colocados pelos sacerdotes. Continuando? Então, esse livro, realmente, Dona Tua leu esse, porque esse livro, Irã, foi escrito para esse tio do Bab. Exatamente porque ele estava tão preso a esses dogmas, coisas
colocados pelos sacerdotes que ele estava preso. Assir significa a pessoa ficar preso dentro de uma teia de aranha, vamos dizer. E hoje do Irã, de novo, essas coisas muito fortes. Começou e não termina. E tudo, o ser humano ficou na cegueira, né? Na cegueira que não consegue enxergar, está preso nessas coisas que foi colocado durante gerações e gerações na cabeça da humanidade. Da mesma forma está aqui, né, no Brasil. A gente sabe muito bem que as pessoas, a gente fala com todas as palavras, a mensagem de Baha'u'lláh, mas eles estão tão presos aos rituais, às dogmas que os sacerdotes colocaram, que eles não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Como é que é? São Mateus capítulo 23 inteiro. Só ler para entender o papel dos sacerdotes. Algumas igrejas já tiraram. Dona Tuba diz que em muitos livros os sacerdotes tiraram esse capítulo do livro. Mas é pelo mundo todo, né? E No mundo você inteiro. lê para a humanidade, lê para as pessoas, eles ouvem, eles começam a ouvir, mas não percebem. Parece que você está lendo, a cabeça deles não enxerga. Luiz Henrique, ele disse uma vez para a gente que quando chegaram ao Brasil, Álvares Cabral, tudo, então os índios ficaram assim, de onde que esse povo diferente apareceu? Eles falaram que aqui, ó, nossos barcos estão ali no mar, né? Eles olhavam e não viam, não conseguiam ver os barcos no mar, porque uma vida inteira eles olhavam para o mar e o mar era limpo. E eles não conseguiam ver um objeto agora presente no mar, eles não conseguiam enxergar. É a mesma forma a humanidade. Não consegue enxergar a palavra de Deus se não se preparar. Por causa das tradições, né? Então, Donato, podemos... Então, Silvio, podemos continuar que estava errado. Tá bom. Vamos lá. Ele vai. Você fala para a gente página. Página 109. 109. Sabe não. Pronto. Pronto. É o último capítulo, né, que é algumas provas sobre as verdadeiras provações divinas. Posso começar a ler? Por favor. Você leia tudo, porque eu estou, por causa do jejum, um pouco enfraquecida. Ah, Leia e também dá explicação. tá bom. Vamos Obrigada. parte a parte. Então, é o 16.1. Outra prova e evidência da verdade desta revelação prova que entre todas as demais brilha como um sol. É a constância da beleza eterna em proclamar a fé divina. Embora jovem de tenra idade, e não obstante ser a causa por ele revelada, contrária ao desejo de todos os povos da terra, dos poderosos como os humildes, dos ricos como dos pobres, enaltecidos e aviltados, reis e súditos, levantou-se ele, todavia, e proclamou-a firmemente,
proclamou a causa, né, de Deus. Disso, todos têm sabido e ouvido falar. A ninguém temia. Não tomava em conta consequências. Poderia tal coisa se manifestar se não fosse o poder de uma revelação divina e a potência da invencível vontade de Deus? Pela justiça de Deus, fosse alguém nutrir no coração uma revelação tão grande, só o pensar em declará-la confundir-lhe-ia. Se os corações de todos os homens se comprimissem dentro do seu coração, ainda ele hesitaria em se aventurar a tão grave empreendimento. Essa pessoa que pretendesse, né, nutrir no coração dele essa revelação. Só poderia rivalizá-lo com a permissão de Deus, e tão somente se seu coração estivesse ligado à fonte das graças divinas, e a sua alma fosse assegurado o infalível sustento do Todo-Poderoso. A que, perguntamos nós, atribuem eles tão grande intrepidez? Será que o acusam de insensatez, assim como acusaram aos profetas antigos? Ou alegam ter sido seu motivo único a aquisição de prestígio e de riquezas terrenas? Bahá'u'lláh fazendo perguntas retóricas, como se o mensageiro de Deus, a manifestação de Deus, iria estar querendo prestígio ou riquezas, né? Ou eles acusaram ele como sempre fizeram no passado, e realmente fizeram, né? Acusaram de sensatez, mas sem investigar os motivos de Bahá'u'lláh, ou do Báb, né? E aqui, vamos lá. Deus bondoso, em seu livro, que ele intitulou Qayyum ul-Asma, o primeiro, maior e mais poderoso de todos os livros. Qayyum ul-Asma, né, do árabe para o português, é o mantenedor dos nomes de Deus. Quer dizer, um livro que contém todos os atributos de Deus, né? Profetizou ele o próprio martírio no Qayyum ul-Asma. Nesse livro se encontra esta passagem: ó tu, rasto de Deus. Eu acho que é para ser casto, mas tudo bem. Depois eu vou ver o que significa. Ó tu, rasto de Deus, sacrifiquei-me inteiramente por ti. Aceitei maldições por tua causa, e nada almejei senão o martírio no caminho do teu amor. Testemunha suficiente para mim é Deus, o excelso, o poderoso, o ancião dos dias. Eu acredito que esse que eles colocaram, rasto, só um minutinho. Em relação àquele título de Bahá'u'lláh de... Peraí, já lembro, deixa eu só pegar o rasto aqui. Ya Allah al-Mustaqas, né? Que é, ó tu que és... Não, porque tem um remanescente de Deus, né? Um remanescente de Deus, eu acho que é isso. Mustaqas é Bahá'u'lláh. O Mustaqas é o que Bahá'u'lláh.
que é implorado por auxílio, que todos sempre imploram por auxílio, né? Por ajuda. Rastro de Deus é pegada, vestígio, né? Aquilo que leva alguém a algum lugar. Você, Como se fosse as pegadas de Deus, né? Olha tu que é a pegada de Deus, né? O resto não, de Deus. ali. É o tu que resolve tudo. Tudo. Elah al-Mustaghath, o tu que resolve. Tudo, qualquer coisa, este você que a gente está pedindo. Pede para ele resolve. Nessa frase do Bab, no Caio Mulasmar, ele está se referindo a Bahá'u'lláh como o rastro de Deus, quer dizer, aquele que é a pegada de Deus, né? A marca de Deus. Que, na realidade, é quando você encontra as pegadas, né? Numa floresta, aquilo leva você até algum destino, né? Para onde aquelas pegadas levam. Então, Bahá'u'lláh é esse caminho, né, que nos leva até Deus. Na realidade, é a manifestação de Deus mesmo, né? Aí ele fala, sacrificou inteiramente por ele, que aceitou maldições por causa dele, né, de Bahá'u'lláh, e nada almejou senão um martírio no caminho de Bahá'u'lláh. Do amor, né? Do amor a ele. E aí... Dona Tu falou também, pode ser pegadas de Deus. Pegada de... Então, vamos lá. Do mesmo modo, em sua interpretação da letra Ra, ele anelava o martírio dizendo... Isso é no Caio Mulasmar, tá? O Bab falando sobre a letra Ra. Pareceu-me ouvir uma voz chamando no mais íntimo do meu ser. Sacrifica no caminho de Deus aquilo que mais amas, assim como Hussein. Que a paz esteja sobre ele, que é o segundo imã. Ofereceu a vida por minha causa. E se eu não atentasse este inevitável mistério por aquele que tem meu ser entre as mãos, mesmo se todos os reis da terra se coligassem, não teria o poder de me privar de uma só letra, quanto menos ainda o podem esses servos que não são dignos de nenhuma atenção e que, em verdade, se acham entre os rejeitados, para que todos possam conhecer o grau de minha paciência, minha resignação e abnegação no caminho de Deus. Dona Tuba quer falar. Por favor. Ayúmol Asma, que ele falava que não você que usou a chance. Eu sou portador de uma grande pessoa que ainda está atrás de uma cortina. Atrás da cortina. Você que usou a chance. A luz da paciência. E ele é possuidor de todos os conhecimentos. Então, fala para a gente aqui, que fala o Hussein deu sua vida por minha causa. Que às vezes as pessoas não sabem a história. Então, bom, pediu de Deus que eu quero dar a minha vida ao caminho de Bahá'u'lláh. Depois disso, tanto que pedi, uma vez ouvir, que diz, você vai dar.
Então, Esther ficou completo. Sabia que vai ser batizado. Mas, quando que Baha'u'llah estava indo para Bagdad e falar com tios do bom, diz que ele deu a sua vida ao meu caminho. Então, maior isso, Maior desejo. desejo que Bob tinha, queria que o tio mais velho e novo aceitasse que Bob era pai. E Bob não foi e conseguiu através desse livro. Já foi entendido? Sim. E o Hussein, Dona Tuba, Você também, Muhammad, que deu a sua vida ao caminho de Muhammad com 70 batismos. a história no Alcorão. Eu lembro que poucas pessoas sabem como o Bab recebeu a revelação, né? Que Baha'u'llah a gente sabe que foi no Siachal. Mas o Bab, uma noite que ele sonhou com o Imam Hussein e que ele era decapitado, né? Cortavam a cabeça dele e o sangue que jorrava da cabeça dele lavava o rosto e o corpo do Bab, né? Nesse sonho. Então, a gente já vê que a própria manifestação que o Bab recebe já é de sacrifício, né? Já é banhado em sangue. Realmente, 750 tiros para 2 homens, né? É muita coisa, né? Você vê que, livrando o rosto, né, do Bab e de Anis, o resto da parte dos corpos dele virou uma massa de osso triturado e carne com sangue. Então, tudo... E você vê que eles poderiam ter ficado em pé, né? Em pé em algum lugar para serem fuzilados. Eles foram pendurados, como quando alguém que tira a cabeça de alguém, né? Ele segura, fica pendurada na mão da pessoa, né? Segurando a cabeça. E o Bab sonhou que essa cabeça do Imam Hussein estava sobre ele e o sangue, né? Lavava ele todo, o rosto e o corpo, né? Com sangue sagrado do Imam. Então, eu me lembro das histórias que Dona Tuba conta, que o Bab, quando os tios de Munire Hanum, né, a esposa de Abdu'l-Bahá, o pai e o tio chegaram lá na cidade, né, onde tem o santuário do Imam Hussein, né, que eu esqueço o nome da cidade. Ele esse jovem, que na época estava, acho que com 19 anos, o Bab, circundando o santuário do Imam Hussein em prantos e clamando, Hussein, Hussein, o que eu fiz e tal, aquela coisa toda, parará. E sendo que nós percebemos que esse Hussein que ele está se referindo é Mirza Hussein Ali, né? Silvio, você pode mandar para nós a referência que esse trecho desse sonho? Sim. Você lembra? Eu lembro. Foi o Caminho que mandou, tá? Inclusive, ele tá no Presença de Deus, no God Pass By. Aí eu mando. God Passes By? Então, mas eu mando. Obrigada. Eu acho que eu tinha até compartilhado lá no grupo uma vez, mas aí eu vou mandar no seu privado, que fica mais fácil para você compartilhar com Dona Tuba. Dobramente obrigada. Quando em Tabriz estava matando
o banco com jovem. Então, as mulheres estavam em cima das paredes. Estavam chorando, porque diziam que aqueles que são descendentes de Maomé seguem. É muito importante para muçulmanos. Vocês estão matando duas pessoas que é descendentes de Maomé. Então, chorava, mas o que podiam fazer? 750 tiros não existe no mundo. E quando aquele grande sacerdote queria falar com o próprio povo, que leva o povo e dizer que você vai ser martirizado, de longe diz, não trazem. Eu assino que vocês devem martirizar. Porque sabia que o povo de conhecimento tem, vieram na frente de tudo, falar, eles É lastimável, né? A ignorância do ser humano. Então, vamos lá. O Bahá'u'lláh continua agora. Poderia-se supor que o revelador de palavras como estas, que a gente leu agora do Caio Mulasma, né? Andasse em outro caminho, senão no de Deus, e almejasse algo que não fosse a sua aprovação de Deus, né? Nesse mesmo versículo, jaz oculto um sopro de desprendimento que, se fosse emitido em sua plenitude sobre o mundo, faria com que todos os seres renunciassem à vida e se sacrificassem a alma. Deves refletir sobre a conduta infame desta geração e ver sua ingratidão espantosa. Observa como eles têm fechado os olhos para toda esta glória e como procuram, em sua abjeção, aqueles cadáveres pútridos de cujos ventres se ergue o grito da substância dos fiéis que foi tragada. Que é os sacerdotes, né? Que, na realidade, eles tragaram, né, a fé, né, de todos aqueles que eles diziam que eram seus seguidores. E, todavia, que calúnias indecorosas têm eles arremessado contra aquelas auroras da santidade. Era só o que eles faziam o tempo todo, até na época de Jesus Cristo, né? Caluniando. Assim, nós te relatamos o que fizeram as mãos dos infiéis. Aqueles que no dia da ressurreição viraram da presença divina sua face e foram atormentados por Deus com o fogo de sua própria descrença. E para os quais ele preparou no mundo vindouro um castigo que lhes há de devorar tanto o corpo como a alma. Pois disseram, Deus é impotente e a mão de sua misericórdia está agrilhoada. Está presa, né? De grilhões. Grilhões são correntes, né? Vamos lá. Então, você vê a ignorância do povo dizer que Deus é impotente e que está acorrentado, né? A firmeza na fé é um testemunho seguro e uma gloriosa evidência da verdade. Assim mesmo como disse o selo dos profetas, Muhammad.
2 versículos me fizeram velho. Ambos esses versículos indicam a constância na causa de Deus. Assim como ele diz: "Sê firme como te foi ordenado." Você quer que eu leia, Silvia? Não, eu estou ponderando sobre essa afirmação de Bahá'u'lláh, né? Que Muhammad mesmo, o próprio Muhammad, ele fala que essa questão de você ser firme, né, tornava ele velho, quer dizer, ele ficava cansado de tão pesado que é você tentar ser firme, né? Principalmente para o mensageiro de Deus, né? Como Cristo: "Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice." E aí, na mesma hora, ele curva a cabeça e fala: "Seja feita a vossa vontade, né? Na terra como no céu." Realmente é um peso muito grande. Até peso que foi em cima de Guardião Chogyapandi, né? Também. Quando ele fala que ele era uma pessoa, depois que ele ser guardião, ficou outro, e ele sentiu esse peso muito grande em cima dele. Considera agora como esse Sadré do Rizvan de Deus. Sadré é como uma fonte, né? Saber paciência. Saber paciência do Rizvan. A paciência. Porque não tem o Sadratul Muntaha, eu não sei se esse Sadré tinha a ver. Isso, Donatua falou que é árvore. A árvore do Rizvan de Deus, é. Ainda na flor da juventude, se levantou para proclamar a causa de Deus. Ele está se referindo agora ao Babi ainda, né? Que ele estava na flor da juventude e levantou para proclamar a causa de Deus. Vê que constância esse manifestante da beleza divina revelou. O mundo inteiro levantou-se para impedi-lo, mas falhou completamente. Quanto mais severa a perseguição que infligia a esse Sadré abençoado, mais seu fervor aumentava e mais intensamente ardia a chama de seu amor. Tudo isso é evidente e ninguém lhe contesta a verdade. Afinal, ele entregou sua alma e alçou voo para os reinos do alto. Entre as provas da verdade de sua manifestação, houve o predomínio, o poder transcendente e a supremacia que ele, revelador da existência e manifestante do adorado, sozinho e sem auxílio, revelou em todo o mundo. Mal havia esse manifestante da beleza eterna surgido em Shiraz, no ano 60, e rompido o véu da ocultação, quando se tornaram manifestos em toda a terra os sinais da supremacia, da grandeza, da soberania e do poder que emanavam dessa essência das essências, desse mar dos mares. Tanto que de cada cidade apareceram os sinais, as evidências, os indícios e testemunhos desse iluminar divino. Isso. Morse começou o telégrafo, né, e eletricidade, e Thomas Edison a lâmpada, a luz e tudo mais. Então, todos os sinais dessa soberania de Deus começaram a brotar, né? E outros sinais foram, eu acho que foi antes, né? Ele está falando depois de revelação. E antes foram aqueles que anunciaram que o dia prometido está chegando. Sim, do Sheikh Ahmad, esse casinho.
Joseph Smith, não, outros. Não, mas o Joseph Smith e George Miller, né, dos Adventistas, o George Miller, ele calculou certinho 1844. Só que eles foram subir nos morros lá nos Estados Unidos mesmo, entendeu? Foram para esses lugares. E aí, claro, que estavam esperando o Cristo boiando nas nuvens, né? O Cristo envolto nas nuvens. E o Babi já estava lá em Shiraz, proclamando a revelação, né? Aí, olha como Bahá'u'lláh continua, né? Quão numerosos eram os corações puros e benévolos que espelharam fielmente a luz desse sol eterno. Quão múltiplas as emanações de conhecimento desse oceano da sabedoria divina que envolveu todos os seres. Que aí eu acho que são os letras da vida, né? Os letras do vivente. Em cada cidade, todos os eclesiásticos e dignatários, levantando-se com o fim de os impedir e reprimir, muniram-se de malícia, inveja, tirania, para suprimi-los. Que grande número dessas almas santas, dessas essências da justiça, que sendo acusadas de tirania, foram mortas. E quantas personificações da pureza, Tahirê, né? Tantos os outros, né? Que nada demonstraram senão verdadeiro conhecimento e atos imaculados, sofreram uma morte angustiosa. Badi, né? Não obstante tudo isso, cada um desses santos seres, até seu último momento, suspirava o nome de Deus e voou no reino da submissão e resignação. Tão grande foi a influência que ele, Hazrat el-Bab, né, exerceu sobre esses seres e a tal ponto os transformou que deixaram de nutrir qualquer outro desejo, a não ser sua vontade, e devotaram a alma à sua lembrança. Reflete, quem nesse mundo é capaz de manifestar tão transcendente poder, uma influência tão predominante? Todos esses corações sem mácula e almas santificadas responderam com absoluta resignação ao chamado de seu decreto. Em vez de se queixarem, agradeceram a Deus. E em meio às trevas de sua angústia, nada revelaram senão radiante aquiescência à sua vontade. É evidente como era implacável o ódio e quão amargas eram a malícia e a inimizade que todos os povos da terra mostraram para com esses companheiros. A perseguição e a dor que infligiram a esses seres santos e espirituais foram vistas por eles como um meio de atingir a salvação, a prosperidade e o êxito eterno. Já terá o mundo visto, desde os dias de Adão, tumulto igual ou comoção de tanta violência? Babis que eram colocados na frente de canhões, outros que eram enfiados aquelas barras pesadas no corpo deles, né? Ou puxados pelo nariz, né? Com argola furando o nariz dele, com corda, e aí por aí mais, né? Não obstante... Sobre esse que furaram o nariz, que Sadir, né? E colocaram nas ruas de Irás, junto com outra letra da vida. Então, acho que é com Badi, não? Não, com... Badi não. Badi é muito depois. Não, sim, eles... Não, o que eu queria dizer
que esse episódio de dois seres santos serem levados às ruas desse jeito foi escrito no jornal nos Estados Unidos. Ah, que massa! Você vê como é que Repercutiu, né? o jornalismo sempre esteve assim presente, levar as mensagens para o mundo inteiro. Esse episódio foi colocado até com figuras, quer dizer, eles faziam tipo caricatura, né? Uhum. Duas pessoas sendo arrastadas nas ruas do Irã, antiga Pérsia, Shiraz, né? Todos os lugares. Isso foi, quer dizer, as pessoas estavam cientes do que está acontecendo lá no Oriente. Ainda Paris também, em Londres. estão vendo que as pessoas não aceitam dizer que nós somos Bahá'í, porque todos dizem nós aceitamos Muhammad. Então, o que fizeram? Mandam algum deles que pode falar bem, como vai, tudo bem, bater a porta de Bahá'í e dizer, nós viemos visitar vocês, e falam as coisas que eles ficam felizes. Depois dizem, vamos agora tirar um retrato que estamos como amigos. Depois vão colocar na jornal que estas pessoas são aqueles que disseram somos muçulmanos. Eles colocam. Veja que maneira. Vocês deu para entender? Mas isso ainda hoje acontece, né? Eles vão na casa dos Bahá'ís, começam a fazer argumentos, né, sobre o Alcorão. E amizade? Alcorão Não. Amizade. Eles falam que viemos visitar vocês, etc. Tudo. Palavras doces. E os Bahá'ís, claro, são pessoas sempre nos aprendem a ser bondoso e hospitaleiro. E depois eles falam, podemos tirar uma foto com vocês? Aí, claro, quem não tira? Tira a foto e colocam no jornal e colocam na estatística do país que essas pessoas aceitaram a fé islã. Eles saíram da fé, entraram para a fé islã. Mas Islã dizem que não aceitamos nada. Ainda que eles aceitam. Continuam sendo Bahá'ís, Antes não é Bahá'í. Eles querem mostrar isso para a estatística deles, né? Mas aí é viver em cima da mentira, né? Tolice grande. É uma tolice grande isso. E aí Bahá'u'lláh continua. Os Bahá'í na Pérsia hoje, uma maneira está na frente dos muçulmanos que tudo que estão fazendo maldade, todos os maridos estão na prisão. Levam para a prisão 6 meses. 10 meses fica 6 anos. Mas outros muçulmanos que estão na prisão ficam amigos com eles e conhecem a fé Bahá'í. E ainda aprendem Alcorão, porque os Bahá'ís ensinam Alcorão para esses prisioneiros. Alcorão sem dogmas, né? Alcorão sem interpretações dos homens. Isso. E quando eles acusam eles contra a fé islã, os próprios prisioneiros falam, não, vocês estão errados, eles sabem muito mais a fé islã do que nós. Eles, quer dizer, reagindo contra esses líderes religiosos. Bahá'u'lláh está falando sobre Hazrat Muhammad, maravilhoso. Verdade, Muhammad era manifestante para a fé Bahá'í, mas ninguém percebeu. Porque Imam Ali diz, todo o Alcorão veio dar
explicação para a primeira frase. Bismillahirrahmanirrahim. E todo Bismillahirrahmanirrahim veio para dar explicação para aquele D início de Baha. E o Baha? E o Baha, aquele ponto. Baha, aquele ponto que Deus mandou. Tribas. Não, aquele Primeiro ponto. tribas, sim. Mas primeiro, último. Primeiro, último. E Bahá'u'lláh está falando esse livro. E o B é o reflexo horizontal da letra A, que seria D. Depois, Interessante isso. muçulmanos perguntam que Imam Ali, por que então este Bismillahirrahmanirrahim está na frente de todos os capítulos do Corão? Mas um capítulo não tem aqueles que pedem de Deus perdão. Então, ele responde, porque aquele capítulo está começando com letra B, mas não temos dois B, não temos dois Baha. Só temos um B. Eu adoro esse Muhammad. Quem que responde isso? Quem que fala que não tem dois? Imam Ali. Imam Ali que fala. Imam Ali que fala. Era da moda. O tempo de Muhammad, primo de Muhammad. Maravilhoso. Esse é o Corão que você tem. Leia. Ah, sim, dona Tessa. Eu que estou viajando. Esse livro da Susan White. Nossa, dona Tuba me deu 2 livros. Nossa, para eu ser guardiã. Depois eu faço. Então, ainda disso, né, Bahá'u'lláh fala, não obstante todo o tormento que sofreram e as múltiplas aflições que suportaram, tornaram-se alvo de opróbrio e execração universais. Opróbrio é degradação, tá? É humilhação. E execração é de você ser escorraçado, né? Parece-me que a paciência se revelou unicamente em virtude de sua fortaleza. E a própria fidelidade não foi gerada senão pelas suas façanhas. Ou seja, Bahá'u'lláh está dizendo que a origem da humildade não, da paciência, né? E da fortaleza, né? Da fé, foram gerados, a fidelidade, perdão. Então, assim, a paciência e a fidelidade é como se tivesse brotado dos atos desses babis, né? Que estavam sendo sacrificados. Entrava, falava para a mãe que tinha bebê leite pequeno. Samovar, você sabe que faz chá. Água quente em cima Tem chá. torneio. Samovar. Aí, Eu sei o que a senhora fala. então, entram para a mãe, dizem que você fala mal para Renuncie sua fé. Mas nunca fazia. Diziam que vamos deixar o bebê tomar aquele água e morrer. Você não quer? Não respondia. O bebê morria, mas a mãe estava aqui. Isso é curiosa do filho ser bebê mártir, né? Na causa de Deus. Muitos bebês. Eles, além disso, eles pegavam o bebê, as duas pernas. É muito, muito difícil. As duas pernas eles rasgavam pelo meio. Ave Maria. Coisas assim terríveis que a gente assim nem imagina. Nem imagina. Eu acho que
O outro mundo, Deus está fazendo lugares para esses lugares, porque não existe lugar pior que para eles. Merece. Barrolá fala no começo aí, né? Que dá um castigo que eles não imaginam, né? Que ninguém imagina. Pondera em teu coração esses momentosos acontecimentos, para que possas compreender a grandeza desta revelação e perceber sua estupenda glória. Então, o Espírito da fé, através da graça do misericordioso, insuflar-se-á, quer dizer, vai soprar, né, em teu ser. E tu haverás de estabelecer para sempre sob o assento da certeza. O Deus uno é minha testemunha. Se ponderares um pouco, verificarás que, à parte todas essas verdades estabelecidas e evidências já mencionadas, o repúdio e a execração pronunciados pelo povo da terra são em si a mais poderosa prova e o mais seguro testemunho da verdade desses heróis, no campo da resignação e do desprendimento. Sempre que meditares sobre as cavelações pronunciadas por todos, sejam eclesiásticos, doutos ou ignorantes, mais firme e constante hás de te tornar na fé. Pois qualquer coisa que haja sucedido já foi profetizada por aqueles que são as minas do conhecimento divino, os receptores da eterna lei de Deus. Embora não tensionássemos aludir às tradições de uma era passada, consentiremos, no entanto, por causa de nosso amor a ti, em citar algumas que sejam aplicáveis ao nosso argumento. Não sentimos, porém, necessidade disso, visto ser o que já mencionamos suficiente para o mundo e para tudo o que nele existe. De fato, todas as Escrituras e seus mistérios estão condensados neste breve relato, tanto que, se alguém o ponderasse um pouco no coração, descobriria de tudo o que foi dito, os mistérios das palavras de Deus. Ele descobriria os mistérios da palavra de Deus dentro disso, de tudo que Barrolá falou. E compreenderia o significado de qualquer coisa manifestada por esse rei ideal. Desde que haja diferenças de grau e de compreensão entre o povo, citaremos algumas das tradições para que estas possam proporcionar constância à alma vacilante e tranquilidade à mente aflita. Assim se fará completo e perfeito o testemunho de Deus a todos, sejam de alto grau ou humildes. Que é o que Barrolá vai citar, né? Ele só vai citar essas tradições islâmicas só por misericórdia, por amor, né? Principalmente ao tio do Bab, né? Que é para que fique muito claro mesmo, não tenha como ele duvidar. Aí Barrolá fala, entre as tradições se encontra esta. Espera só um minutinho, que a dona Flora está bagunçando aqui. Para de encostar. Sozinho. Para de encostar o dedo aqui. Ele é teimoso. Para de encostar o dedo. Entre as tradições se encontra esta.
E quando se manifesta o estandarte da verdade, tanto o povo do leste como o povo do oeste o amaldiçoa. Deve-se sorver o vinho da renúncia, atingir as sublimes alturas do desprendimento e fazer a meditação à qual se referem as palavras. Uma hora de reflexão é preferível a 70 anos de adoração piedosa. De modo a descobrir o segredo da miserável conduta do povo. O que estava falando sobre uma hora? De novo, por favor. Porque ele está falando que eles veem essas tradições, né? A tradição dizendo que quando se manifestar o estandarte da verdade, né? Quando o Bab, o Caim, né, se levantasse, eles, nas próprias tradições está escrito isso. Tanto o povo do leste como do oeste o amaldiçoa. E eles estão o povo amaldiçoar o Bab, amaldiçoar os seguidores do Bab, e não percebem que isso já estava predito. E não meditavam o que isso queria dizer. Então, eles ficam orando, fazendo as orações obrigatórias de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não sei o que lá, e não refletem. E aí, isso também está no Alcorão, que uma hora de reflexão é preferível a 70 anos de oração, né? Oração piedosa. Então, esse é palavra de Muhammad? Sim. Bahá'u'lláh. Mas quem não deixou? Sacerdote. Sacerdote. Mas também porque os próprios sacerdotes, né, dona Tuba, ficam orando, e nem eles entendem o que estão lendo nas tradições ou no próprio Alcorão. Como a senhora sempre fala. Hoje a gente vê isso com os cristãos. Rezam, vão para aleluia, glória, Senhor, não sei o que lá, mas não entendem nada do que Jesus prometeu, do que está lá nos testamentos, né, nos evangelhos. Aí Bahá'u'lláh fala isso, de modo que se eles fizessem o que Muhammad falou, né, uma hora de reflexão, a descobrir o segredo que essa conduta desse povo, né, fez com eles, né? Desse povo que, a despeito do amor e do ardente desejo que professa pela verdade, amaldiçoa aqueles que seguem a verdade, após ele se haver manifestado. Então, é o que a gente vê. Eu perguntei a um cristão uma vez se ele amava Jesus. Não, porque eu não sou perfeita. Eu perguntei se você ama Jesus. Não, porque eu ainda não alcancei. Não, é simples a pergunta. Eu perguntei se você ama Jesus. E ele não sabia responder. Acho que porque ama a vida, ama a esposa, um filho, sei lá, né? E dizer que ama Jesus seria amar Jesus acima da família que ele ainda não conseguia, né? Mas porque ele conhece a família dele, mas nunca conheceu o livro sagrado. Se pegasse, lesse o livro de vida, aí ele iria amar Jesus. Acima da família de tudo, né? Poderia sacrificar a família por Jesus. Hoje eu tenho certeza que ele blá, 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 mas não sacrifica, né? A família, nem nada por Jesus. Por isso, quando está ensinando, primeiro falam sobre o livro deles, o mensageiro deles, porque nós aceitamos. Quer dizer, Dona Tua diz que quando a gente ensina, tem que o tempo todo dizer para eles ler o livro deles, que eles nunca lê. Porque aqui onde você leu, lá em cima, que o povo este e este amaldiçoa contra, sabe? O estandarte da... Compara, eu falo assim, até nós barrais, quando a gente fazer assim, ele o rei, o incenso, sabe, é isso, no paraíso, no canto do sobar, no doar, da eternidade, com santa, sexual, não adianta. A gente tem que ler palavra por palavra. Leia um trecho só e bota em ação. Pai nosso que estais no céu.
quando a gente fala como ele ensina eles como os barrais aprenderam a fazer oração, como a Flora faz oração aqui para nós, e tem que ser palavra por palavra para entrar no coração da gente. Com amor, Não né? fica... Com amor. Vocês viram filmes ou não, muçulmanos e dos cristãos dentro daqueles igrejas antigas, eles ficam lá assim, e ainda fazem cabeça para cima, para baixo. O judeu faz assim, para cima, para baixo, para Porque cima, para tem baixo. muita fé, por isso mais está fazendo. De que adianta, meu filho, você lê o livro todo e você entendeu o quê? Agora, se lê um pedacinho e falar, pai, está pedindo para pai vir, quer dizer, quem vai vir é o pai. Agora, uma pergunta. Por que Cristo somente deu uma oração? Ele fala que ele tinha capacidade para revelar muito mais, mas o povo daquela época não ia suportar. Aí Então, o Espírito da seria... verdade e vos guiará à verdade. Quer dizer, ele falou que Bahá'u'lláh ia revelar tudo, né, que precisava. Cristo diz que tu queres fazer oração para judeus. Tu queres fazer oração, não fica na rua, na esquina, nas sinagogas, mostrar a sua fé para os outros. Agora, Cristo diz, entra dentro do seu exílio, fecha a porta. Passa quando a porta fechar, quem está naquele exílio? Só Deus. Faça oração por Deus, ele escuta e dá recompensa. Então, por isso, Cristo não deu 10 milhares de orações. Este é o início. Só deu um. Só Deus. O que deve fazer? Ninguém ouve. Só você e Deus. Deus escuta e dá recompensa. Então, a gente, quando fala, eles ficam com a boca aberta. Eu falo que quantas orações Bahá'u'lláh trouxe, porque os Bahá'ís sabem que qualquer hora falar por Deus, Deus escuta. Eu gostei também porque o Silvio falou que Cristo diz muita coisa tenho para falar, mas vocês não vão entender. Mas agora que nós estamos lendo a Bíblia, podemos falar para eles. Quando eu cheguei aqui, não sabia a Bíblia, porque na Pérsia nenhum livro, além do Alcorão, não deixa. Eu comprei livro sem saber língua, mas estava lendo, escrevendo. É bom, maravilha. Isso é uma manifestação do poder de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh conclui, então, essa frase dizendo que esse fato é atestado pela tradição que ele acabou de citar, e que ele se levanta e todos o amaldiçoam. Aí ele continua. Onde que você está agora? Aqui no meio do parágrafo, assim, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Aqui, tá? Aí vai começar agora aqui, ó. Evidentemente, né? Vou começar nesse evidentemente aqui. Já achamos. Evidentemente, a razão de tal conduta não é outra que a anulação daqueles regulamentos, costumes, hábitos, ritos aos quais o povo estava sujeito. De outro modo, fosse a beleza do misericordioso conformar-se com os mesmos regulamentos e costumes. Eu vou ficar aqui, porque aqui não aparece. Você tirou da tela inicial. Não tiro nada, ele é que sai. Vai lá. Aqui, senhor.
Para de encostar aqui nesses negócios aqui. Não encosta na frente do celular. Negócio de tecnologia, né, Vitória? Coisas da terceira idade. Então, aí o que Paula está dizendo? Dona Tuba usa WhatsApp, da mensagem. Então, vamos lá. De outro, fosse a beleza do misericordioso conformar-se com os mesmos regulamentos e costumes correntes entre o povo e sancionar sua observância, não teriam aparecido no mundo em absoluto tais conflitos e injúrias. Essa elevada tradição é atestada e substanciada por essas palavras que ele revelou. O dia em que o convocador haverá de convocar para um assunto grave. Ou seja, estava tudo já predito por Muhammad, né, nas tradições, que o Senhor dos Dias ia chamar eles para tratar desse assunto grave, que é eles ficarem inventando mentiras, inclusive a própria separação de todas as seitas do próprio Islã mostra como a humanidade, em cima das mentiras, né, vai se dividindo, vai criando divisões na humanidade, né? O chamado divino pelo arauto celestial, de além do véu da glória, exortando a humanidade a renunciar completamente a todas as coisas às quais se apega, é contrário a seu desejo da humanidade, né? E isso é a causa das amargas provações e violentas comoções que sucederam. Considera tu o modo de proceder do povo. Despreza essas bem fundadas tradições, das quais todas já foram cumpridas, e adere às de duvidosa validade, perguntando por que essas não foram cumpridas. E, no entanto, já se manifestaram aquelas coisas que lhes pareciam inconcebíveis. As provas e evidências da verdade brilham como o sol ao meio-dia, mas o povo ainda vagueia confuso e sem objetivo, na solidão da ignorância e insensatez. Não obstante todos os versículos do Alcorão e todas as reconhecidas tradições que indicam uma nova fé, uma nova lei e revelação, essa geração ainda espera ver o prometido, aquele que deverá conservar a lei da era islâmica. Os judeus e os cristãos, de modo igual, sustentam o mesmo argumento. Entre as passagens que prognosticam uma nova lei e uma nova revelação, figuram as da oração de Nudbe, onde está aquele que é preservado a fim de renovar os preceitos e leis? Onde está aquele que tem autoridade para transformar tanto a fé como aqueles que a seguem? Revelou ele também no Ziyarat: a paz esteja sobre a verdade renovada. Abu Abdillah, ao ser interrogado sobre o caráter do Mehdi, respondeu dizendo: ele executará o que Muhammad, o mensageiro de Deus, executou, e demolirá qualquer coisa que tenha havido antes dele, assim como o mensageiro de Deus tem demolido os costumes daqueles que o precederam. Ó, tá tudo lá e eles não entendem. Nossa Senhora, parece até que
que em vez de ser uma citação do Alcorão, é como se fosse a citação do próprio Baba ou Bahá'u'lláh. Claro, Nossa. isso que a gente ama essa manhã. Quer dizer, Todos, mas Dona Tuba, porque as pessoas não lêem. Porque tudo isso que a gente está lendo, que Bahá'u'lláh trouxe para Vocês do ler, Alcorão. é o livro deles. Porque se eles lessem, eles jamais iriam martirizar o Baba. dentro desse livro, Bahá'u'lláh fala sobre Irã. Irã, importância de Irã. Aquele Sheikh Mohammed, que era o primeiro maior O tio. tio do Baba, através desse livro, aceitou. É. E aqui você vê, lembra que você lembra que perguntava para o imã, não, o Sheikh Bahá'í, né? Perguntavam para o Imam Ali, perguntavam para os imãs, aí esse Abu Abdillah também, sobre o Mahdi, aí o próprio Abu Abdi, né? Ele fala, ele executará o que Muhammad, o mensageiro de Deus, executou. Ele demolirá qualquer coisa que tenha havido antes dele. Então, ou seja, já era para o Haim demolir essas tradições todas de falsidade que eles mesmos foram inventando, né? E manter só o que Deus revelou. Ó, Bahá'u'lláh continua. Vê como, apesar dessas tradições e outras semelhantes, eles sustentam inutilmente que as leis reveladas em épocas anteriores não devem, de modo algum, ser alteradas. Mas se o próprio imã fala que ele vai demolir isso, como Muhammad fez, né? E não é o objetivo de cada revelação, entretanto, efetuar uma transformação em todo o caráter da humanidade? Uma transformação que se manifeste tanto exterior como interiormente? Que afete sua vida íntima, bem como suas condições externas? Pois se o caráter da humanidade não for mudado, será evidente a futilidade dos manifestantes universais de Deus. No Avalim, um livro muito conhecido e autorizado, está registrado: haverá de se manifestar um jovem de Bani Hashim que revelará um novo livro e promoverá uma nova lei. Então seguem estas palavras: a maior parte de seus inimigos se constituirá de eclesiásticos. É o que Dona Tuba acabou de ler no livro, né, de Bahá'u'lláh sobre essa questão. Em outra passagem, isso passagem desses livros, né? Relata-se que Sadiq, filho de Muhammad, disse o seguinte: apareceu o Sadiq, filho de Pronúncia certa, Dona Tuba está ensinando para a gente. Sadiq. Sadek. Sadiq. Então, ele diz assim: aparecerá de Bani Hashim. Onde é Bani Hashim? Descendente de Maomé. Segredo. Um jovem que mandará o povo lhe hipotecar lealdade. Seu livro será um novo livro, para ele convocará o povo a fim de que lhe jure sua fé. Austera é sua revelação ao árabe. Se nele ouvirdes falar, apressai-vos em ir a ele. Olha. Como conseguiram bem as instruções dos imames da fé e das lâmpadas da certeza? Está vendo? Embora seja claramente dito, se ouvirdes dizer que tem aparecido um jovem de Bani Hashim, convocando o povo para o novo livro divino,
e para novas leis divinas, apressai-vos em ir a ele. Todos eles, apesar disso, declararam infiel esse Senhor da existência e o pronunciaram um herege. Não se apressaram em direção à sua luz, a essa luz hashimita, né? Hashimita, que é descendente de Muhammad, né? Esse divino, a não ser com espadas desembainhadas e corações cheios de malícia. Além disso, vê quão explicitamente se mencionou nos livros a inimizade dos eclesiásticos. A despeito de todas essas tradições evidentes e significativas, todas essas alusões inequívocas e indiscutíveis, o povo rejeitou a imaculada essência do conhecimento e das palavras santas e se dirigiu aos expoentes da rebelião e do erro, que são os sacerdotes, né? Não obstante essas tradições escritas e palavras reveladas, dizem somente aquilo que lhes ditam seus próprios desejos egoístas. E se aquele que é a essência da verdade revelar algo contrário às suas inclinações e desejos, eles logo denunciarão como infiel e protestarão dizendo: isso é contrário ao que dizem os imames da fé e as luzes resplandecentes. Tal coisa não foi prevista por nossa lei inviolável. Assim mesmo, nesse dia, semelhantes afirmações indignas já foram e ainda são feitas por esses pobres mortais. E agora, deves considerar esta outra tradição e observar como foram preditas todas essas coisas. E olha que Bahá'u'lláh está falando as tradições claríssimas, mas ele já disse que não precisava, gente. Olha o sacrifício que os babis estavam fazendo, morrendo com ardor e fé. Só isso já era para ser a prova mais clara de que alguma verdade há por trás disso tudo, né? Mas olha que misericórdia Bahá'u'lláh tem, né? Que ele ainda vai dando assim, jogando na sua cara. Olha aqui, meu filho, está claro aqui. Ó. Os próprios imãs já tinham predito isso. Em Arba'in está escrito. Silvio, Oi. trombeta. A Tuba quer falar. Trombeta. Este sacerdote disse: não se preocupe. Trombeta, quando que começar a falar, saibam que Raif chegou. Mas sabe, Bob, o que diz dentro desse livro? Eu sou aquele trombeta. Porque Bob, durante 9 anos, viajou na época dele, 20.000 pessoas foram martirizadas na época do Bob. Então, não ficou alguém que não sabia. Bob diz: eu era trombeta. Mas aí eles querem levar, né, sempre ao pé da letra e querem esperar que apareça realmente uma corneta bem grande e fique soprando ela. Trombeta que a gente fazer o mundo inteiro ouvir. Não existe esta trombeta. Ia ser bem barulhenta, né, dona Tuba? E quem que tem fôlego para soprar isso, né? Os que ficam perto da trombeta já todos morrem, né? Não, trombeta leva eles para cima, joga para baixo. Em Arba'in está escrito: de Bani Hashim sairá um jovem que revelará novas leis. Convocará a si o povo, mas ninguém atenderá a seu chamado. A maioria dos seus inimigos serão os eclesiásticos. Não obedecerão ao que ele mandar, mas protestarão dizendo: isso é contrário àquilo que nos foi transmitido pelos imames da fé. Olha só, o próprio Arba'in já estava
parafraseando o que aconteceu. Que eles falaram exatamente isso que ele falou que eles iam dizer. Isso é contrário àquilo que nos foi transmitido pelo imame da fé. Hoje, todos repetem as mesmíssimas palavras, não percebendo em absoluto que ele se acha estabelecido sobre o trono, de ele faz tudo quanto quer. E permanece no assento de ele ordena o que lhe apraz. Deixa eu só ver aqui quanto que falta, porque já está muito assim, avançada a hora, ó, falta bastante. Eu acho que a gente pode fazer uma pausa. E falta muito. É. Falta muito. A gente parou aqui, deixa eu ver aqui. Já foi dizer, tá bom. Eu acho melhor É. parar aqui. Nossa, muito mesmo. Peraí. Onde é que eu parei? Aqui. Então, aqui, ó. Aqui, lembra essa frase, ó? Ele faz tudo quanto quer, né? E permanece no assento de ele ordena o que lhe apraz. Está na página 114, está no meio da página 114. E aí, sábado que vem, a gente conclui, tá? Eu vou deixar salvo isso daqui, só parar de compartilhar. E vou parar a gravação também, tá? Para a gente poder conversar normal. Eu acredito que Dona Tuba, outra vez que também tinha marcado esse mesmo lugar. É. Que tinha